Autoconfiança. Como tê-la? O que fazer para acreditar em si mesmo? Por que muitas pessoas são tão inseguras, não conseguindo confiar em seus próprios juízos? Quando o ser humano não confia em si mesmo, ele vai tateando pela vida. Ele não consegue ser o autor consciente de suas escolhas. E acaba sendo influenciado, arrastado e dominado pelo meio externo. Acaba sendo direcionado por outras pessoas, deixando de ele próprio trilhar o seu caminho autonomamente e conscientemente. Então, a autoconfiança é algo necessário na vida. É preciso confiar em si mesmo, primeiramente. Se o ser humano não tem confiança nas suas decisões, nos seus pensamentos, como ele pode acertar em suas escolhas? Como ele pode se sentir bem com elas? Então é preciso ter autoconfiança. Mas o que é isso? Como se alcança ela? Ela é resultado do quê? Onde encontrá-la? Onde procurá-la? Como adquiri-la? Em primeiro lugar, eu vou pontuar o seguinte. A autoconfiança ela é resultante de um estado de espírito, de uma sintonia, de uma vibração. O ser humano precisa estar sintonizado corretamente, precisa estar vibrando corretamente, para que a autoconfiança possa surgir dentro dele, porque ela é algo interior, não é algo externo. Não é nas coisas terrenas que o ser humano vai encontrar a autoconfiança. Na motivação, nesse autoconhecimento barato, nessa espiritualidade mercadológica dos dias atuais, que vende técnicas. A autoconfiança ela não pode ser adquirida por meio de uma técnica externa. Faça isso, faça aquilo, use roupa dessa cor, tome banho com esse sal, vista isso, coma aquele outro. Não, nada disso vai ajudar o ser humano a confiar em si mesmo, porque são coisas ligadas ao corpo. A autoconfiança está no espírito do ser humano. Quando o espírito desperta dentro dele, irradiando suficientemente de dentro para fora, dominando o corpo, dominando o intelecto, utilizando o intelecto como instrumento, então sim o ser humano terá confiança em si mesmo, porque terá um núcleo ativo dentro dele. A confiança está no núcleo do ser humano. Ela brota e irradia de dentro para fora. Não pode ser encontrada em técnicas externas, nem nas religiões, porque as religiões ensinam dogmas ao ser humano, ele baixa a sua cabeça para isso, fechando os olhos, se submetendo a uma crença cega, achando que isso é autoconfiança. Você pode ter a sua religião, você pode pensar o que você quiser, eu não penso assim. Então a minha opinião é essa, de que tudo é interior. Não que o ser humano seja o autor das coisas, mas tudo acaba refletindo no espírito do ser humano. Tudo reflete nele. O espírito é como um espelho que reflete a luz que vem do alto. E esse espelho ele precisa estar limpo para que a luz possa refletir nele. O problema é que as pessoas estão com os seus espíritos soterrados, enclausurados. Elas vivem apenas intelectualmente, mentalmente e sensualmente, ou seja, corporalmente. As pessoas consideram apenas o corpo e não o espírito, e daí surge um problema grave, porque o corpo é um instrumento apenas, ele é um veículo, ele não é o condutor é o espírito, e o espírito é pronto, como disse Cristo. Cristo disse também que o ser humano precisa renascer, nascer de novo, nascer para o espírito. E quando o ser humano ele desperta o seu núcleo interior, a sua fagulha
espiritual, o que acontece? Magneticamente, ele entra em conexão com planos mais elevados que o terreno e capta, né, mesmo estando aqui na Terra, irradiações que perpassam esses planos. E assim o ser humano se fortalece. Daí ele não vive só de pão, mas da palavra que provém da boca de Deus, ou seja, irradiações que fortalecem o ser humano. E quando ele se fortalece com essas irradiações, ele também tem a autoconfiança dentro de si. Então a autoconfiança, ela é resultado de uma sintonia, de uma vibração. Quando o ser humano está vibrando com algo maior, né? Está vibrando em harmonia com algo maior, ou seja, com o mundo espiritual. Então ele tem dentro de si tudo o que necessita, porque o seu espírito se abre para isso e absorve essas irradiações. E daí o ser humano se preenche. E quando ele está preenchido, ele confia em si mesmo, na sua capacidade de deliberar corretamente, de julgar corretamente, de tomar decisões, de agir, de pensar de forma coerente. O ser humano se torna uma casa construída sobre a pedra, como disse Cristo. Uma casa dessas não vai afundar, porque ela tem um fundamento. E o fundamento do ser humano é o espírito em harmonia com o mundo espiritual, recebendo deste as irradiações de que necessita para viver equilibradamente sobre a terra. A autoconfiança ela é resultante desse equilíbrio, dessa harmonia, dessa sintonia, dessa vibração. Não é algo que possa ser encontrado numa técnica mística, numa técnica espiritualista e nem nas religiões, porque as religiões são alienantes, elas são alienadoras, são projetos de poder. São projetos de poder. No início, as religiões eram puras, né? Ou melhor, os fundadores das religiões eram puros, né? Espíritos que trouxeram mensagens importantes aqui para a Terra, mas assim que as religiões foram sendo montadas em cima desses ensinamentos passados, já logo se corromperam, porque pessoas com mãos sujas se apossaram disso, objetivando poder, influência, domínio, riquezas. Então, as religiões se transformaram nisso. Não tem ligação, né, com Deus. Uma coisa é Deus, outra coisa são as religiões, né? Me desculpe aqui se isso está soando ofensivo, mas é a minha opinião. Você pode pensar da forma como quiser, mas eu penso assim, porque eu não tenho religião, nunca precisei de religião. O que eu busquei desde a minha adolescência foi o autoconhecimento, o despertar espiritual. Desde muito cedo, intuitivamente, eu acreditei, eu acreditava e acredito ainda hoje que o ser humano precisa apenas de ligação e conexão com algo maior. É como explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade, o ser humano precisa conseguir a ligação, a vibração, a sintonia. Depois ele se torna forte o suficiente para caminhar de forma livre e desimpedida aqui sobre a Terra. E isso é a autoconfiança. Quando o ser humano se encontra fortalecido pela irradiação espiritual, quando ele abre o seu íntimo para essa força, a abrigando dentro de si, então a autoconfiança cresce. O ser humano confia em si mesmo, na sua capacidade de promover escolhas, de agir corretamente. As religiões, todas elas, procuram criar o quê? Rebanhos, né? Espaços de influência. Né? O indivíduo pode se submeter a isso, pode adquirir uma crença cega, isso vai trazer até uma certa tranquilidade para ele, porque ele se submete a isso. Né? E quando o ser humano se submete a uma determinada coisa, ele encontra
um certo conforto nisso, né? Uma certa comodidade, porque tudo isso é resultante de um comodismo existencial, né? Mas isso coloca limites ao ser humano, coloca aquelas viseiras de cavalo, ele enxerga só o que as viseiras permitem, mas é possível ir muito além disso. É preciso transcender isso, na verdade, porque a salvação ela é resultante de um empenho pessoal e individual. As religiões não salvam e jamais vão salvar o ser humano. Depende dele próprio, das suas ações, da sua sintonia. A salvação ela é alcançada através da graça, né? Mas para obter a graça o ser humano precisa ter boas ações, mas para promover boas ações a sua fé precisa ser pura. Então essas três coisas, a graça da salvação, a pureza da fé e as ações estão interligadas. E o ser humano só consegue agir corretamente nesse sentido se ele estiver sintonizado em algo maior. Se ele estiver sintonizado na força do Criador, que perpassa os diferentes planos da criação, chegando até a Terra, por último. A luz de Deus, ela viaja um longo espaço, ela vai esfriando até por fim chegar à Terra. O ser humano precisa absorver isso. Quando ele absorve essas irradiações, ele se fortalece e se torna autoconfiante, não precisando de instituições, de religiões, né, de partidos, de ideologias, de coisa alguma nesse sentido. Tudo isso, na verdade, apenas limita o ser humano. Tudo isso o abduz, o atirando dentro de uma zona de conforto, dentro de uma zona de influência, onde o indivíduo acaba sendo esvaziado da sua individualidade e se torna massa de manobra, né? Acaba sendo influenciado. Eu sei que esse pensamento pode chocar muitas pessoas, né? Vão achar que eu sou um herege, né? Que eu sou um ateu, né? Eu, um ateu, né? Mas é assim na vida. É assim na vida. Tudo depende de você. Tudo depende de você. E as religiões não são obra de Deus. Deus enviou sim vários mensageiros aqui para a Terra, mas o que depois foi construído em cima da mensagem desses mensageiros foi algo completamente diferente da vontade de Deus. O que surgiu foi algo terreno, conduzido por interesses humanos, né? Mas não pela vontade de Deus. Então é preciso discernir essas duas coisas. Deus é uma coisa e as religiões são fruto das criações humanas, dos interesses humanos, dos egoísmos, das vaidades, da busca por influência, poder, riqueza. Tudo isso é humano, demasiadamente humano, né? Se você pensa da forma como você pensa, né, você é livre para pensar como quiser. Mas eu penso assim. E não se irrite comigo, por favor, né? O meu objetivo aqui não é irritar pessoa alguma, mas apenas promover reflexões. O objetivo desse canal aqui é apenas apresentar reflexões, né? Ninguém é obrigado a coisa alguma nesse canal. Você não é obrigado a acreditar em mim. Se quiser ouvir as minhas palavras, eu agradeço. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!